Enfim, a última característica da filosofia moral da Ilustração, o universalismo, também vem sendo contestada com bastante veemência. O que significa a ideia de uma natureza humana universal? Todos nós sabemos que a natureza humana varia de clima para clima, de indivíduo para indivíduo, de país para país. O que significam princípios universais de validação? Impossível pressupor que o princípio do imperativo categórico seja válido numa sociedade primitiva. E qual o sentido de falar em normas materiais universais? Ninguém ignora que todas as normas variam no tempo e no espaço. Vivemos, em suma, um clima radicalmente anti-universalista. Ele se inspira direta ou indiretamente no contra-iluminismo alemão. Foi uma reação iniciada por Herder contra o que era percebido como um universalismo imperialista francês. Vendo-se como porta-voz da razão, a Ilustração francesa queria reconstruir em toda a parte a cidade dos homens, à luz de princípios universais de justiça. Isso era visto pelas sociedades feudais que cercavam a França, sobretudo no período revolucionário, como uma intolerável ameaça. Consequentemente, a ideia do universalismo ético foi substituída pelo particularismo e pelo historismo. Não existem verdades universais, existe a verdade da França e da Alemanha. Não há preceitos intemporais, todos eles fincam suas raízes na história. A moralidade está imersa num humus natal, numa aldeia, numa nação, numa cultura. E só nesse humus tem vigência. Tudo mais é uma construção delirante de intelectuais desvinculados da realidade. Essa atmosfera impregna todos os particularismos que caracterizam a nossa época. É o caso do particularismo nacional, para o qual o gênio da nação, o Volksgeist, determina o que é verdadeiro ou ético. É o caso do particularismo racista, para o qual existem verdades arianas e verdades judaicas, normas germânicas baseadas na especificidade do sangue e do solo e normas judaicas, cosmopolitas e predatórias. É o caso do particularismo culturalista, muito frequente na antropologia, apesar da existência de correntes universalistas influentes dentro da disciplina, para o qual não existem verdades e valores morais que não se enraizem na cultura e que tenham qualquer validade fora dos limites de cada cultura. Podemos, então, sentir esse particularismo até em certas variedades do movimento feminista. Tradicionalmente, o feminismo se baseava na ideia iluminista da igualdade de direitos entre homens e mulheres, por sua vez baseada no postulado de que, além das diferenças puramente anatômicas, não existiam outras que pudessem justificar conceitos como de psicologia feminina, alma feminina, princípio feminino, eterno feminino e outras banalidades do arsenal machista. O feminismo iluminista, com exceção mais notória de Rousseau, quase todos os filósofos da Ilustração foram ardentes feministas. Se opunha a todos esses estereótipos em nome de sua concepção universalista da natureza. Foi justamente esse universalismo que foi sabotado pelo contra-iluminismo do século XIX e parte do século XX, no campo das relações entre sexos, e esse anti-universalismo timbrou em acentuar a diferença. Pelo fato de ser biologicamente diferente, a mulher deveria também ter uma psicologia diferente, deveria ter uma alma diferente, interesses profissionais diferentes. A sociedade falocrática se organizou para que a mulher pudesse viver plenamente a sua diferença, das clínicas ginecológicas, até revistas de modas. Através dos clichês machistas, a mulher caprichosa e intuitiva, ela é a figura forte que está atrás do macho solar, ela é o ser inteligente que é suficientemente inteligente para esconder sua inteligência. O opressor masculino produz incessantemente a diferença. Foi a estratégia da diferença que condenou a mulher ao gineceu e ao serralho. Ora, há um certo feminismo que parece situar-se exatamente nessa linha diferencialista. Não me refiro à versão brasileira dessa tese, que me parece, em geral, compatível com o universalismo iluminista, um universalismo concreto, que passa pelo reconhecimento de diferenças reais. Refiro-me ao diferencialismo essencialista, que ontologiza a diferença, e que é comum no movimento americano. Esse diferencialismo me parece semelhante a todos os particularismos que mencionei antes. Fala-se de uma moralidade feminina, tese, aliás, sustentada explicitamente no livro In a Different Voice, de Carol Gilligan, no mesmo sentido em que os demais particularismos diziam
que existe uma moralidade ariana, ou alemã, ou chavante. Estamos longe das análises de Sartre sobre a constituição do judeu pelo antissemita, que nossa geração transpôs para todos os campos setoriais da opressão. O negro como produção imaginária do branco, a mulher como construção imaginária do homem. O particular era visto como subproduto de uma prática repressiva. Agora eu acho que eu vou para a parte 7 ou é a 8?